Boa noite a todos. Hoje nós vamos fazer mais um plantão do nosso Evangelho. A palestra hoje vai ser feita por mim. Então, com o tema A Caridade e a Fé. Então, já está no horário. Já passou um minuto, acho que a gente já começa. Então, vamos começar com uma oração. Então, vamos nos concentrar. Vamos agradecer ao Mestre pela oportunidade que Ele novamente está nos dando para podermos evoluir tanto moralmente como espiritualmente, intelectualmente, que todos os espíritos que se fazem presente, eles possam nos intuir, nos mandar boas vibrações, e para que esse aprendizado possa ser compreendido da melhor maneira, que nós possamos utilizar ele no nosso desenvolvimento. Então, a ideia hoje é fazer um bate-papo, só que eu não estou conseguindo apresentar, seu Marcelo. Agora foi. Estão vendo a minha tela? Então, bate-papo hoje, a nossa palestra vai ser sobre a caridade e a fé. Então, a gente começa com a pergunta: o que é caridade? Então, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. A espiritualidade responde: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, benevolência é tratar as pessoas com bondade, indulgência é praticar a tolerância, e o perdão, praticar o perdão das ofensas. E ainda, lá na questão 886, eles dizem: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, o que nós precisamos interpretar aqui é complemento da lei da justiça. Então, o que vem ser a lei da justiça? Consiste no respeito dos direitos de cada um. E esses direitos, eles são determinados pela lei humana da nossa época e pela lei natural ou pela lei de Deus. E a lei de Deus é a lei que eu não quero para mim o que eu não quero para os outros. E ainda lá na questão 886, a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Então, não se restringe à esmola, certo? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, lá da parábola do bom samaritano, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, o que são virtudes contrárias, né? São todas as nossas imperfeições, os nossos defeitos, os nossos vícios.
Então aqui principalmente o egoísmo, o orgulho. Então são os sentimentos que estão dentro de mim, que por algum motivo, em alguma encarnação, ou nessa eu fiz aparecer dentro de mim. E a caridade, ela se faz ou se desenvolve? É a pergunta. Eu faço a caridade ou eu devo desenvolver a caridade dentro de mim? Então a caridade, ela se desenvolve dentro da pessoa. É um desenvolvimento que nós temos que fazer para poder praticar a caridade. Então a gente tem que desenvolver, ou eliminar as nossas imperfeições, os nossos vícios, começar a trabalhar o nosso egoísmo, o nosso orgulho. E como que a gente vai desenvolver isso? É aceitando a nossa mudança. Aceitando que nós temos que combater os nossos vícios, as nossas imperfeições, os nossos defeitos, esticando a nossa mão para aqueles que querem nos ajudar. E o que eu preciso fazer para desenvolver a caridade? Então, se eu tenho que desenvolver a caridade, o que eu preciso desenvolver dentro de mim? Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, instrução dos Espíritos, a fé e a caridade. Os Espíritos ditaram que disse-vos não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de nos tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Então, o que é a fé? A fé é uma convicção intensa e permanente, no nosso caso, em Deus. Uma convicção, uma certeza. E no Espiritismo nós falamos muito em fé raciocinada. E ainda, como eu desenvolvo a caridade? Ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. A fé, mãe da esperança e da caridade, eles escrevem que para ser proveitosa a fé, tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se, esconder-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Então, a fé tem que ser ativa, eu tenho que praticar a fé. Ela não deve ficar escondida. É mãe de todas as virtudes. Então, a gente sabe que são as nossas virtudes, a gente sabe que tem imperfeições, defeitos, vícios. E a fé é uma divina inspiração de Deus que desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Então, nós somos semelhança de Deus. Todas as virtudes estão dentro de nós. Nós temos que, elas estão lá latentes, a gente tem que fazer despertar as virtudes. E esse despertamento é a base da nossa regeneração. É a base da nossa mudança, vamos dizer assim. E eu vou mudar o quê? Eu vou
vou mudar para me tornar um homem de bem. Também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, o homem de bem, eles ditam que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejar lhe fizessem. Ele cumpre a lei de justiça. O que é a lei de justiça? Eu não quero para os outros o que eu não quero para mim. O que é a lei de amor? Aqui a gente tem que interpretar o amor da forma de comportamento, porque o amor a gente pode interpretar de diversas maneiras. Uma maneira, a interpretação é como um sentimento que você tem para sua esposa, para seus filhos. E aqui nesse caso, o amor é como um sentimento. E esse sentimento, como comportamento, é praticar o perdão, praticar a bondade, praticar o respeito, a abnegação. E a lei de caridade, que é lutar contra o egoísmo, contra o orgulho, fazer despertar as nossas virtudes. Então, na sua maior pureza, o homem de bem interroga a consciência sobre seus próprios atos, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez outrem tudo que lhe fizessem. E ainda como eu faço para desenvolver a caridade, desenvolver a minha fé? Ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão nada acontece e se ele submete à vontade em todas as coisas. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ele pratica a resignação sem revolta. O homem de bem, ele tem consciência que prova e expiação são para evolução espiritual, que todas as dores são para evolução espiritual, que a dor do corpo é o remédio do espírito, que nem a gente viu na palestra passada do seu Marcelo, causas do sofrimento. E ainda que eu preciso fazer para desenvolver a caridade, ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do Homem de Bem, possuído de sentimento de caridade e de amor ao próximo, ele faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Ele faz o bem para ver alguém bem, faz o bem pelo bem, para ver alguém bem, sem esperar recompensa, sem esperar nada em troca. Ele não tem distinção de raça, de crença. Para um homem de bem, todos nós somos irmãos. E o homem de bem, ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las.
O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Então eu não faço aos outros o que eu não quero para mim. A principal atitude do homem de bem. E ainda como eu faço para desenvolver a caridade, o homem de bem ele reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más, enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, o outro que aprende alguma coisa de melhor, se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, se tem firme a vontade. Então, como o homem de bem se desenvolve, ele se desenvolve transformando-se moral e espiritualmente. Ele estuda, ele aprende, ele se esforça, ele se desliga das coisas que não agregam nada ao desenvolvimento dele. Só que para isso tudo acontecer, ele precisa ter uma vontade firme em querer acontecer. Ele precisa vencer o orgulho, ele precisa vencer o egoísmo para poder vencer, para poder fazer despertar as virtudes que estão dentro dele. E como eu vou me conhecer? Como eu vou fazer essa reforma, essa regeneração? Eu vou fazer isso através da minha reforma íntima. O que é a nossa reforma íntima? A reforma íntima, a gente volta novamente ao Livro dos Espíritos, na questão 919, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Então, conhece-te a ti mesmo. Ou outras palavras, você tem que de alguma maneira, conseguir identificar os teus sentimentos, o que você está sentindo, se são virtudes, se não são, e com isso procurar sua reforma íntima. E ainda, lá na reforma íntima, no Livro dos Espíritos, na questão de 919, os Espíritos respondem que fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, ao fim do dia interrogava minha consciência, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, a minha reforma, ela começa quando eu consigo, no fim do dia, interrogar a minha consciência. Consigo visualizar, consigo entender, consigo interpretar o que eu faço. E que nem a gente viu lá no começo, nos slides da frente, ver se eu fiz coisas boas, coisas ruins, se eu agradei, se eu não agradei, se eu fiz o bem, se eu não fiz o bem. E a reforma íntima começa quando você se pergunta o que eu preciso fazer para começar. E vocês devem estar se perguntando o que eu preciso fazer para começar. Então, a FLF, ela tem uma ferramenta muito importante para todos os irmãos que querem começar a sua reforma íntima e não conseguem identificar ou procurar ou saber
como iniciar essa reforma íntima, que é a Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, é um caminho de conscientização e reforma moral na busca da renovação do ser. É um estudo sistematizado da doutrina espírita, que você aprende a identificar as imperfeições, os defeitos, os vícios. Você aprende a mudar os seus hábitos. Você tem ajuda para saber o que você precisa fazer para mudar. Você é incentivado a mudar. Tem uma equipe que ela te induz a mudar. Você começa a estudar. O intuito dessa palestra de hoje era mostrar que a gente tanto fala em caridade, fala em fé, mas o que é a caridade? A caridade é só a caridade de doar alguma coisa para alguém, ou a caridade precisa sair de dentro de mim? Então a caridade precisa começar em mim, dentro de mim. Ela precisa sair de dentro de mim para ser agradável a Deus. Que nem foi falado, não é uma esmola que é a caridade. Mas a caridade é um conjunto de atitudes, de sentimentos, e isso tudo eu só vou conseguir trabalhar através da minha reforma íntima. E a ideia da gente ter feito isso hoje no Zoom, direto no Zoom, é para a gente poder conversar, tirar dúvidas sobre a Escola de Aprendizes do Evangelho. Talvez os nossos irmãos que são instrutores da Escola dos Aprendizes possam falar alguma coisa a respeito, para incentivar nossos irmãos que estão passando por momentos de dificuldade, estão com doenças do sentimento, que eles possam enxergar que tem solução, que a reforma íntima está aí. Não sei, dona Onícia, se a senhora quer falar alguma coisa, o seu Marcelo, a Márcia, a Marli. Sim, se que os participantes querem fazer perguntas, assim, como se transformar num homem de bem. Som, aí. Obrigada, Cristiano. Estão me ouvindo? Oi, Cristiano, Sim, estão me estamos ouvindo. ouvindo? Estamos ouvindo. Ótimo, tá certo. Nós temos agora, em 1º de março desse ano, online inicialmente ou presencial, se for possível, mas por enquanto estamos, né, com inscrições abertas para fazer exatamente o curso da Escola de Aprendizes do Evangelho. Essa escola ela iniciou em São Paulo e nós estamos aqui fazendo esse estudo em grupo, e o objetivo dessa escola é o quê? É a renovação, é conhecer o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, né? Mas dentro dos métodos e da sistemática utilizada, procura buscar a renovação do homem, né? A mudança dos seus sentimentos, dos pensamentos e, com isso, as atitudes, ou seja, o autoconhecimento. E por isso que a gente chama de escola de aprendiz do Evangelho. Existe todo um método de autoavaliação, de estudos, de tarefas, de acompanhamento, fases, onde o estudante tem a oportunidade de aprender coisas novas e diferentes, e com isso o seu próprio progresso, né, moral e espiritual. Então é uma escola bastante interessante, de acordo tem um determinado período, né? Nós estudamos inicialmente, a gente começa com o livro Entendendo o Espiritismo,
depois iniciação espírita, e assim na continuação. E cada fase nós temos um aprendizado diferente. É muito interessante, né? Traz para a gente um despertamento, né? Novo sobre a doutrina espírita, sobre o homem de bem, né? Que é o que a gente procura ser, né? Sobre o nosso progresso moral e espiritual. Então a gente está com as inscrições em aberto para quem quiser fazer, né? Nesse próprio site, temos aqui o informativo e no site da Fraternidade Luz e Fé, no Facebook está em aberto, então, as inscrições para quem quiser se inscrever. Oi, Tem pessoa que tem dúvida? Eu gostaria de falar um pouquinho como uma pessoa que se inscreveu. Isso, de alguma maneira, em nós toca querer conhecer, né? Tu sentes alguma coisa em ti que tu queres mudar alguma coisa. Então, a gente convida a conhecer esse caminho, né? Que é o caminho da reforma íntima. Se permitam a conhecer, não tenham medo. Eu, quando comecei, eu tinha muito medo, porque eu me achava muito errada, muito indigna de conhecer os ensinamentos de Jesus e de fazer parte, né? Mais consciente da família de Jesus, porque todos nós fizemos, independente de conscientemente ou não. Mas eu gostaria de falar para as pessoas que estão aqui que deem essa oportunidade para si mesmo, sabe? Se não for o caminho que vocês imaginam, tudo bem, mas não deixem de dar essa oportunidade. Eu dei para mim há alguns anos atrás, há 6 anos atrás, e eu não me arrependo. E eu gostaria de convidar todos, né? Como a Eunice convidou, mas eu gostaria de convidar como aluno, né? Como uma pessoa que começou e que achou que não ia dar certo e que achou que, nossa, eu tenho tantos defeitos, né? Eu não sou digno disso tudo. Não, isso não é para mim. É para cada um de nós, quando primeiro desperta no coração da gente. O resto a gente ajuda, Jesus ajuda, a espiritualidade ajuda, porque Deus está sempre com a mão dele estendida para a gente. É a gente que teme não estender a mão para ele. E chega um momento na vida da gente, ou pelo amor ou pela dor, que a gente percebe essa necessidade de estar em contato com Deus. Eu gostaria de falar isso. Tá? Obrigado, Cristiano, pela oportunidade de poder dar esse depoimento. Tá bom. A gente fica à mercê do medo para não querer dar o primeiro passo. Exatamente. E o primeiro passo está aqui, a escola de aprendizes do Evangelho. A gente fica naquela, eu vou, não vou, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Aproveita que é online. Se inscreve. Começa a estudar. E assim... Aproveita assim, que é online. Aproveitar mesmo. E assim, né, Cristiano? Todos nós passamos por essa escola. E ela Sim. foi fundamental na vida da gente, no sentido da nossa transformação, né? Na nossa reforma íntima, né? Não tem quem que não fique marcado por esse grande aprendizado, né? Eu não queria falar que... Ah. Eu não queria falar que essa reguinha aqui do lado, que começa no vermelho, amarelo e verde, assim, quem está assistindo a palestra já está no amarelo. Já saiu do vermelho. Exatamente. Então, para ir para o verde é um pulo. Assim, mas não quer dizer que tu vai entrar na escola de aprendiz de evangelho, que tu vai largar remédio, vai largar... Não. Isso é uma coisa gradativa. Tu vai entrar na escola de aprendiz do evangelho, tu continua com o teu tratamento, mas tu vai perceber que tu vai evoluir de uma maneira que logo tu vai estar com Deus. Pronto, tu vai estar progredindo, encarnado, e tu não precisa de remédio, tu vai estar bem. Sim, só que tu tem que te esforçar. Tu tem que ter o teu esforço e aí vai vir o teu merecimento. A diferença de tu conhecer é tu ter noção do patamar que tu estás e da onde tu quer chegar, e a diferença do que tu não conhecer, entendeu? Porque a gente que está falando aqui parece que assim, nossa, eles estão num outro nível evolutivo. Não, a gente continua com defeitos, a gente olha para frente e pensa assim, ó, quanta coisa a gente ainda tem para fazer.
mas a gente tem consciência disso, e isso é muito importante, a consciência do que a gente tem para trabalhar, e a disposição de trabalhar. Isso que é importante, sabe? Não vamos ter mais dificuldades. Vamos ter dificuldades. Ninguém veio aqui a passeio, meu povo. Todo mundo veio a negócio. É bem isso. Acho que eu falei demais. Ok, beleza, gente? Obrigado. Eu estou fazendo a parte daquele assim, ó, gente, continuo daquele jeitinho, né? Tentando melhorar o que eu posso, o que não dá, e vamos para frente, né, Cris? E quando a gente não conhece o outro lado ainda, o que pode ser feito, ninguém mostra para nós o que a gente está fazendo de errado, a gente não consegue dar o primeiro passo. Fica mais difícil. E aqui a gente consegue fazer. Né? A gente entende, a gente consegue dar o primeiro passo. Começa a refletir, meu Deus, mas o que eu fazia? Gente, e essa caderneta, ela é fundamental, né, Cristiano? Aí que a gente faz uma avaliação de quem eu fui ontem e de quem estou sendo hoje, né? Sim. E a avaliação é nossa. Por favor, Marcelo. Permite um acréscimo aí ao que já está sendo colocado. O Cristiano mostrou a caderneta. A diferença desse estudo sistematizado para os outros que a gente conhece, o ESD, por exemplo, da Federação Espírita Brasileira, é que a Escola de Aprendizes do Evangelho possui ferramentas de reforma íntima. A caderneta pessoal é uma delas. As caravanas de evangelização são outra ferramenta. Os temas é outra ferramenta. O convite para trabalhar na casa depois é uma ferramenta. Então, a escola tem ferramentas que te ajudam a identificar os teus defeitos, os teus vícios, e te ajuda também a transformá-los em virtudes. Essa é a diferença desse estudo que nós estamos propondo para os outros estudos que têm mais fundamento em dar conhecimento, enquanto que a Escola de Aprendizes tem o conhecimento e a proposta de transformação. Então, o foco dessa Escola de Aprendizes do Evangelho é a reforma íntima, é a transformação da pessoa humana numa pessoa de bem. Esse é que é o ponto. Obrigado, gente. Era isso que eu tinha para dizer. Sim. Muito importante isso. Porque além do conhecimento, de conhecer o Espiritismo, é se conhecer, sabe? Essa é a diferença, é se conhecer como indivíduo, como ser imortal, isso é importante. Também conhece-te a ti mesmo. A verdade te libertará, né? Sim. Paro por aqui por enquanto, a minha colaboração. Obrigado, Cris, pode continuar a tua palestra. Eu tenho um último slide aqui, ó, que eu tirei lá do livro Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Ney Lúcio, que é o capítulo 20, eu só esqueci de colocar aqui o número do capítulo, e no finalzinho ele diz assim: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensificamos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Então, a caridade desconhecida, a gente precisa fazer aparecer em nós. E como a gente faz essa caridade aparecer? Nos transformando num homem de bem. E como eu começo a me transformar num homem de bem? É fazendo a minha reforma íntima. O primeiro passo talvez possa ser iniciar na Escola de Aprendizes do Evangelho. E daí para frente, eu acho que os depoimentos já falaram por si, né? Então agora a gente abre também o espaço para
se alguém que não é da FLF queira fazer uma pergunta, fazer algum comentário, se possível, lá no chat, se vocês quiserem dar um oi ou um ok, só para a gente saber quantos que participaram. Alguma pergunta? Acho que é só abrir o microfone. Então, se não tivermos perguntas, a gente pode encerrar a nossa palestra e começar a nossa irradiação, pode ser? Então, eu vou finalizar aqui a apresentação. Então, vamos começar a nos concentrar. Bondoso Mestre, permita que nós e a falange de bons espíritos que nos assistem possamos nesta noite nos unir em pensamento e realizar uma irradiação coletiva, solicitando e enviando boas vibrações e boas energias para nós, aos nossos familiares e amigos, que através da misericórdia divina, essa irradiação também possa chegar aos corações de todos os necessitados. Vamos pedir permissão ao nosso Mestre para que possamos iniciar e realizar um bom trabalho. Vamos relaxar e nos aconchegar em nossos lares, acalmar nossas vibrações, serenar nossos pensamentos, nos concentrar, elevar nosso pensamento a Deus e agradecer a Ele por este momento. E lembrando que bem-aventurados os que têm coração puro, porque verão a Deus, pois é indispensável abrir o coração à bondade, o cérebro à compreensão, a resistência ao trabalho, o passo ao bem e o verbo à fraternidade. Vamos fazer o exercício de oxigenação do corpo, respirando fundo durante 3 segundos, segurando durante 3 e soltando durante 6. Então vamos respirar, segurar e soltar. Respira, segura e solta. Respira. E durante a sequência de respiração, vamos sentir prazer e alegria, sentir benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, porque onde a caridade aparece, aí está a presença de Deus. E vamos sentir o ar entrando, oxigenando nosso corpo, começando pelos pulmões, passando pelas veias e se espalhando pelos demais órgãos, chegando nas mãos e nos pés, ativando nossos chakras e principalmente ativando a nossa vontade de ajudar o próximo, pois pelo bem do próximo, qualquer tempo é hora de ajudar, e em qualquer parte podes doar aos outros a prestação do auxílio de que o Senhor nos incumbiu. E agora também vamos iniciar a ativar as nossas energias. Vamos fazer o exercício de
contrair as panturrilhas. Então, quem está sentado, levanta os calcanhares. Quem está deitado, estica os pés para frente. Sempre lembrando que as panturrilhas são o nosso segundo coração. Elas fazem as energias recircularem. Então levanta, estica. E não se esquece de respirar, segurar e soltar. E continuando a ativar os nossos chakras e a nossa vontade, vamos sorrir. Vamos sorrir para nós e principalmente para Deus. Vamos esbanjar amor, alegria e felicidade. E que o nosso amor e o nosso sorriso possam ser a chave da porta de entrada de todos os corações sofredores que vão receber esta irradiação. Vamos aproveitar este momento e agradecer a Deus pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos de caminhada e pela nossa casa, fraternidade, luz e fé. E mentalmente dizer: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, porque o sorriso libera o hormônio do bem-estar, deixa as pessoas mais felizes, mais amorosas, pois a melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. E agora respirando, sorrindo e relaxados, vamos nos conectar com os nossos mentores e com os benfeitores que sustentam o nosso trabalho, para que possamos doar as melhores vibrações para assistência aos necessitados, porque serão bem-aventurados aqueles que se entregam ao serviço do bem, pois no serviço de assistência, muitas vezes percebi que quem trabalha para os outros, trabalha das nossas casas, iluminem e orientem a todos que estamos trabalhando em nome de Jesus e do nosso Mestre Maior, porque o trabalho cristão é a nossa alavanca renovadora. Vamos esquecer as agitações, a ansiedade e o estresse do mundo que nos cercam, que nos envolvem. Agora o momento é de olhar para dentro de si. É hora de conectar o amor que existe dentro de nós com o nosso Mestre. Esse amor que brilha, que irradia, que pulsa em nosso coração. Vamos concentrar a nossa atenção para construir pensamentos positivos que irão tornar nossos corpos iluminados, para que possamos doar as nossas mais belas energias, auxiliando nossos mentores, para que possam fortalecer as necessidades de amor, de saúde, de energia. Todos carregamos a centelha divina, que tem a fonte infinita de sabedoria, de paz e de amor. E quando estamos conectados com a divindade, tudo fica mais feliz, mais prazeroso, mais amoroso, e com isso conseguimos auxiliar ainda mais o nosso próximo. Vamos nos preparar para doar energia e bons fluidos, com bons pensamentos, auxiliados pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos de luz, para o nosso bem e o bem de todos os necessitados. E para este momento de doação, vamos nos imaginar num lindo lugar, no meio da natureza, um belo campo com uma linda cachoeira, que te inspire os mais belos sentimentos. E em frente a esta bela cachoeira, vamos esticar os nossos braços e sentir a água passando pelas nossas mãos, pelos nossos dedos,
E aos poucos, calmamente, vamos dar mais um passo para frente e deixar a água cair sobre a nossa cabeça, sobre os nossos ombros. Vamos sentir a água descendo pelas costas, pela barriga e pelos braços, pelas pernas e pés, elevando consigo todas as energias mais densas que carregamos. E também nos trazendo as mais belas sensações de paz, de harmonia e de alegria. Vamos nos sentindo leves, repletos de energias positivas e de muitas vibrações de amor e de caridade para doar. E que possamos nos acalmar e nos concentrar com essa sensação da natureza. Respire, segure e solte. E repita mentalmente: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E sinta as tensões do corpo cedendo, os músculos relaxando mais e mais, a cada respiração e a cada gota de água que passa pelo nosso corpo. Sorria, agradeça e espalhe o amor. E com o coração cheio de alegria e de amor, vamos nos imaginar saindo da cachoeira e se sentando em uma pedra para se aquecer ao sol e sentir as energias da natureza. E nisso, caminhando pelo campo, em meio aos raios do sol, aparece Jesus, que se senta ao nosso lado e diz: Olá, meu irmão, vim retribuir o teu sorriso, a tua vontade, o teu esforço em se melhorar, também porque gosto de você, porque você é capaz e confio em você. Por isso vim te ajudar a irradiar energias e sentimentos de amor, de esperança, de alegria, de caridade, de benevolência, de perseverança para todos que estão doentes, com câncer, distrofia muscular, ansiedade, pânico, depressão, autismo, com Covid, problemas respiratórios e circulatórios, também para aqueles que sentem a falta de seus entes queridos e para aqueles que sofrem ao lado dos seus entes queridos nos leitos de hospitais. Continuemos respirando, enchendo o corpo como se fosse um enorme balão, sentindo as energias e os fluidos. Vamos respirar e encher o balão. E agora, através do nosso pensamento e da nossa vontade, vamos continuar vibrando energias de amor e alegria aos infelizes, vibrar saúde aos doentes, afeto aos solitários, paz e harmonia aos angustiados, calma aos ansiosos, e para os depressivos vamos renovar a sua aceitação, pois vai exigir paciência, continuidade, ajuda e a luz espiritual da coragem para superar os desafios dessa aventura humana de perceber a si mesmo com realismo. Vamos vibrar luz e esperança a todos os assistidos e necessitados destas vibrações. Vamos unir nossos pensamentos e mantê-los puros e manter a nossa fé, pois se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vamos pedir ao nosso Mestre para que cada sentimento
pensamento e cada palavra que pronunciarmos crie um futuro melhor aos que estão em sofrimento e que necessitam destas irradiações benéficas. E ainda sentados em nossa pedra, vamos concentrar nossas energias e visualizar uma estrela brilhante com muita luz no centro de nosso peito, de cor dourada. Não se preocupe com a forma dela. Imagine-a como puder e permita-se simplesmente observar e sentir. Vá visualizando esta estrela calmamente. E agora se imagine colocando as mãos sobre o peito e aos poucos essa estrela vai ganhando mais energia, tomando mais forma, e esta luz vai subindo pelo seu pescoço até a sua cabeça, que começa a irradiar luz por todo o corpo. Essa luz vai aumentando, aumentando. Imagine essa luz irradiando a todas as pessoas de sua casa, para seus familiares, seus amigos, sua cidade, seu país, para o nosso planeta. E irradie, respire e sorrie. E aumente essa luz em seus pensamentos. E imagine essas pessoas recebendo esta energia. Imagine você sorrindo, abrindo seus braços e abraçando a todos, como Jesus te abraçou, e sentindo toda essa energia saindo de suas mãos, do seu coração, e envolvendo essas pessoas. Imagine suas dores, suas necessidades, seus sofrimentos, e cuide delas mais ainda, porque a vida é o amor existencial. Nós somos todos amor, e este amor é capaz de curar doenças do mundo todo. Agora sorria e repita mentalmente: eu sou luz, eu sou amor, e fazei-me instrumento de vossa paz. E dirija essas palavras para estas pessoas que estão doentes. Tome a minha luz, a minha paz e o meu amor, pois assim dizia Jesus. E imagine estas pessoas conectadas com essa luz, preenchidas de tranquilidade e paz, alegria e amor, proporcionando a cura interior de cada uma delas. Vá vibrando, vibrando esta energia. Respire, segure e solte, e agradeça e sorria, e potencialize sua energia, sempre com alegria e amor. E com o coração cheio de amor e de gratidão, aos poucos vamos acalmando a nossa respiração, e lentamente vamos retornando, diminuindo nossa irradiação, diminuindo, até chegarmos novamente ao lugar maravilhoso que havíamos pensado anteriormente, aquela cachoeira que te traz paz e alegria. Sinta a brisa suave, o sol te aquecendo, sinta uma paz interior, sorria e abrace Jesus. E agora vamos encerrando esta irradiação, agradecendo ao Mestre, a Jesus, aos Espíritos que nos inspiraram e acolheram, e por toda a ajuda recebida do plano espiritual. Agradecemos pela oportunidade de podermos servir mais uma vez em nome de Jesus. Agradecemos pela oportunidade de conviver com os nossos irmãos de caminhada, e que todas as vibrações e energias enviadas aos nossos assistidos, aos trabalhadores da casa e aos participantes desta irradiação possam ser absorvidas da melhor maneira em seus corações, para que seu fardo seja mais leve.
e mais feliz. Felizes por este momento tão divino, em poder ajudar o próximo com as nossas vibrações e energias de amor e de esperança, procurando levar nosso sorriso, sensação de amor para o resto de nosso dia e de nossa semana, lembrando que sempre haverá um novo começo, um novo início para cada um de nós, pois somos filhos de Deus, nosso Pai de amor. E agora vamos voltar a sentir o nosso corpo, retornando a mente ao nosso ambiente, abrindo os olhos calmamente, trazendo conosco essa sensação de calma, de alegria, de amor e de bem-estar, finalizando onde hoje há uma carência, ontem houve um excesso. É assim o caminho do autoconhecimento. Você penetra em sua sombra, aquela parte menos conhecida de si mesmo, com uma única certeza, a de que lá existe um tesouro para ser descoberto e resgatado. Existem diamantes preciosos naquela floresta escura. Tratar-se com bondade é um aprendizado. Sem o passo inicial, ninguém vence as distâncias. É preciso acreditar que tudo vai melhorar e tudo melhora. É preciso refletir e se perguntar: como está a minha situação com Deus? E não nos esqueçamos de viver, de amar, de sorrir, de se abraçar, de fazer o bem, de fazer exercício das panturrilhas, de se inscrever na escola de aprendizes do Evangelho, de rezar e agradecer dizendo: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja.